É muito difícil porque, assim, tem coisas que você se acostuma e você acha que é você. Ó, vou trazer o meu exemplo. Eu me acostumei a achar que eu, por exemplo, não era capaz de ser levada a sério. Boa noite, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um Destemidas Podcast. E eu não tô sozinha, vocês já podem perceber, o Di tá aqui comigo, mas ele não é mais um convidado, agora ele é oficialmente um co-apresentador do nosso Estou aqui mais podcast. uma vez, graças a Deus, estou aqui para Foi ajudar. aprovado, foi Fui promovido, aprovado, foi fui promovido. aprovado. Brincadeira, gente, é muito bom poder ter essa conversa. Eu acredito que a gente tem conseguido compartilhar muitas coisas do nosso próprio aprendizado, coisas que têm feito a gente crescer, amadurecer e conquistar realmente sem medo, e a gente quer transbordar isso na vida de vocês. Então, sejam muito bem-vindas, vocês que já chegaram, bem-vindos também, se tiverem conquistadores aqui. É muito gostoso mesmo a gente ter esse tempo de conversa. E hoje nós vamos ter um tema que, na verdade, não fui eu que pensei, foi ideia dele e ele que vai conduzir. Na verdade, hoje vai ser o hosting, né? Vou ser o host aqui do podcast. E qual que é o nosso tema de hoje? Eu quero que você pare de se maquiar. Essa é a intenção do podcast. Parar de se maquiar? Pare de se maquiar. Como assim, menino? Esse vai ser o tema, mas... Peraí, eu tô maquiada aqui. Mas vai ter que parar de se maquiar. Ah, não acredito. Mas Se qual você ficou maquiagem nós curioso, estamos falando, hein? as pessoas vão perceber ao longo da nossa conversa. Então, ó, já fica aqui até o final para você não perder esse nosso bate-papo. Então, Di, fique à vontade para conduzir aqui. Espero Estou me sentindo em casa. Literalmente em casa. Literalmente em casa. Dona e tem um propósito aqui, porque a Lila está aqui, tá, gente? Tem um propósito, tem eu vou explicar. Tem um propósito. Eu não sei qual é. Ele que falou, deixa a Lila no sofá. Eu falei, amor, o povo vai achar que a gente não tem profissionalismo, né? Mas eu tenho um propósito e vocês vão entender o porquê. Tudo tem a ver com o tema. O Diego sempre tá pensando na frente. Muito bem, meu amor, parabéns. É isso aí, é um perfeito marqueteiro. Mas antes, é claro, eu quero te pedir, conquistadora, você que já chegou aqui, já deixa nos comentários que você está assistindo o nosso podcast. Coloca aí onde você é, qual é a sua região, qual cidade, ou até país, se você estiver falando de outros países. Inclusive, tem pessoas que estão chegando aqui de outras nações, outros estados, e é tão gostoso a gente poder ter essa troca. Então, coloca aqui nos comentários. Eu quero muito poder conhecer você e interagir com você. Eu tô olhando os bate-papo para a gente poder interagir também em tempo real aqui enquanto a gente está conversando. E eu quero também te desafiar a compartilhar esse podcast com pelo menos 3 amigas. Chama 3 amigas para assistir junto com você. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer no final, porque esse tema é um tema que, assim, quando o Diego me apresentou meio que por cima o que ele vai trazer aqui, me deixou muito intrigada. E é algo que realmente a gente tem vivido no nosso cotidiano. Se a gente não tomar cuidado, isso também pode gerar um grande problema para nós. Mas vocês vão entender, então já compartilha para suas amigas, convide elas para estarem aqui. E não se esqueça de curtir e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Tudo isso ajuda a plataforma a impulsionar esse nosso conteúdo e mais pessoas chegarem aqui. Então imagina, você que chegou aqui, que foi tão abençoada ao chegar aqui, eu recebo tantos, mas tantos depoimentos, tantas mensagens lindas das conquistadoras falando que foram abençoadas ao chegar aqui no canal, e tudo graças à interação de vocês. Então, por favor, continue interagindo, isso ajuda muito a plataforma a reconhecer o nosso trabalho aqui. E você que também não faz parte da Escola da Sabedoria, faça parte. A Escola da Sabedoria é um projeto que nasceu no meu coração e no coração do Di. É só você entrar no link que está aqui embaixo. É um grupo no WhatsApp. Esse grupo nós disponibilizamos resumos das nossas dopaminas, que são os nossos devocionais diários. Também as apostilas e os materiais que a gente tem do ponto de acesso, que é o estudo bíblico, e mais outras coisas que nós estamos disponibilizando por lá, e oportunidades exclusivas para treinamentos e workshops que nós vamos desenvolver ao longo do tempo. Então, não deixe de estar lá dentro, de participar dessa linda escola, desse lindo projeto, né, na verdade, que está começando, e você pode fazer parte, tá bom? E mais uma vez eu quero agradecer a nossa parceira, Carol Zanini, que tem nos apoiado aqui, que tem disponibilizado peças lindas e maravilhosas pra gente ficar sempre bonito aqui, ó, elegante. Então você que quer ter joias lindas, peças que realmente vão agregar na sua composição, do seu look, procure a Carla Zanini, o link também está aqui na descrição do vídeo. Faça esse investimento para melhorar a sua imagem. Querendo ou não,
peças como essas ajudam a trazer um peso visual, ajudam a gente se sentir mais confiante e dar uma cara nova para a nossa produção. Então, se você está buscando melhorar a sua maneira de se vestir, investir em acessórios é uma ótima opção e uma excelente estratégia para a sua imagem. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar aqui para o nosso tema de hoje, porque eu estou ansiosa para saber o que você trouxe para gente. Quais são as perguntas? O que você vai falar? Me conta tudo, porque eu sou ansiosa, gente. Sou sanguínea, quero que as coisas sejam rápidas aqui. Olha que interessante, olha que interessante. Eu deixei a Lila aqui e foi de propósito. Por quê? Nós estamos na nossa sala, nós estamos na nossa casa e às vezes a gente tenta maquiar realmente o espaço para que fique bonito, que fique apresentável, que passe, né, realmente um profissionalismo. Sim. Para que as pessoas não achem que nós somos Amadores. por mais que nós sejamos hoje, né? Mas as pessoas não podem ter a impressão de que a gente está fazendo coisas largadas, de qualquer jeito, sim. etc. Até mesmo porque a gente quer passar excelência, né? Excelência. Mas olha que interessante, existem hoje podcasts que o ambiente parece que está largado e bagunçado. E a ideia do podcast é realmente passar essa ideia de estou no quarto bagunçado, conversando, trocando ideia com os meus brothers, com né, meus amigos, minhas amigas, enfim, e tirar um pouco a questão Da da formalidade de um lugar perfeito para pessoas que de repente são imperfeitas. E é interessante que eu deixei a Lila aqui com um propósito. E o propósito é não maquiar algo que nós estamos convivendo aqui nesse momento. Porque tem tudo a ver com o tema. Na verdade, quantas vezes, né, a gente pede pra Lila ficar na caminha dela, quietinha, a gente dá biscoito e tal, pra que ela fique quietinha. Mas no fundo a gente tá inseguro dela latir, dela falar alguma coisa, né? Falar não, se ela falar, se ela falar, é Deus falando através dela. Nossa, meu Deus! Mas dela latir, por quê? Porque atrapalha, no caso da gravação, a gente tem que começar de novo e tal. Mas olha que interessante, eu não vou falar sobre maquiagem, porque maquiagem eu não tenho nem propriedade pra falar, né? Mas eu estou falando sobre como a gente maquia a nossa vida. Sim. Através de frases, de emojis, de roupas, de formas de agir. Até através de responsabilidades. Responsabilidades. E aí eu pude perceber, por que eu achei legal esse tema? Porque eu percebi que eu estava fazendo isso na minha vida. Teve determinado momento que eu percebi que eu colocava o menosprezo da minha própria parte para comigo, eu fazia piada de mim, para que as pessoas não já começassem a ter uma impressão de que o Diego é piadista, o Diego se vê dessa maneira, então eu não vou nem brincar com ele, porque ele se vê assim, então as pessoas me deixavam quieto, ou para que eu não crie uma expectativa nas pessoas. Isso é muito interessante, é uma forma de maquiar. Inclusive eu já ouvi muito isso de clientes na mentoria falar, Esté, eu prefiro não criar expectativas nas pessoas sobre mim, ou sobre quem eu sou. E eu prefiro que elas sempre achem que eu sou menos do que sou. Exato. E esse é o ponto. É interessante isso. Porque as pessoas olham e querem se maquiar porque, no fundo, elas estão doendo alguma coisa. Só que existem pessoas que maquiam, né? Maquiam essas dores de outras formas. Por exemplo. E eu sei que esse papo vai ser um papo um pouco sentimental, tá? E eu quero que você... Peguem os lenços. Você pegou lenço pra mim? Não peguei. Você vai ter que fazer assim, ó. Eu tô com maquiagem, amor. A pergunta pra você vai tirar. A pergunta pra você é o seguinte. A pergunta que eu quero que você responda é como, né, muitas vezes, evitar de maquiar as suas inseguranças, as suas fraquezas, suas dores, as suas incertezas através da produtividade. Ou seja, do trabalhar demais, do fugir para o trabalho, do fugir para atividades, fugir para esse tipo de coisa para não enfrentar a dor que você está sentindo. E no caso você, eu também estou falando de vocês, falando de pessoas de forma geral. Porque eu sei que você já passou por isso. Nós já passamos por isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação. Como evitar e como perceber quando você está fazendo isso. Nossa, é profundo. Porque, na verdade, o que eu enxergo é que quando você fala de algo que você está produzindo, que você está fazendo alguma coisa que está gerando um certo resultado para você, é complicado você dizer que
que é fácil identificar que você está maquiando? Porque, na verdade, você vai usar o argumento de que não, é que eu preciso trabalhar, não é que eu preciso fazer, não é que essa é minha responsabilidade. Então é muito difícil você reconhecer que dentro de uma responsabilidade que você tem, pode ser o seu escape e pode ser sua maquiagem. Eu falo por mim. Quando eu comecei a me esconder atrás do trabalho, para não reconhecer algumas coisas que eu precisava lidar e tratar em mim, e até identificar coisas que eu precisava amadurecer para ir para um próximo nível, eu comecei a me dedicar de forma muito extraordinária e muito hard mesmo para o trabalho. Então eu trabalhava, mas sempre ao final do trabalho eu me sentia vazia. É interessante que é um passo assim. Você começa a fazer porque sua mente começa a mudar o foco, Uhum. mas aquela dor ela não deixa de existir. Não. Na Então, hora que você está trabalhando, passa, né? Porque passa. na verdade o que Você acontece? não está Você focando não tá naquilo. lidando. É. Então, o que você acha, né? É mais fácil. Por que é tão fácil esconder tudo isso do que lidar com aquilo que está sangrando dentro de nós? Porque a maquiagem, ela te deixa mais bonita. Porque quando você lida com a dor, você tem que lidar com o feio. Sim, E ninguém quer lidar com o feio, você concorda? concordo. Então, quando você tá ali trabalhando, produzindo, e quando eu falo de trabalho aqui, consultadora, eu não tô falando só um trabalho, um prolabore, um trabalho, enfim, né, que você vai ganhar ali um recurso, um dinheiro. Não, eu tô falando também de tarefas. Então é muito mais fácil você se ver como a dona de casa, como a mãe, como aquela que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai cuidar, enfim. É muito mais bonito você olhar e falar: estou sendo útil para alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa, estou gerando alguma coisa, do que você olhar e falar: eu preciso lidar com aquilo que me machuca, eu preciso lidar com aquilo que me gera dor. Então, é muito mais fácil você maquiar isso numa imagem de uma pessoa super poderosa, no sentido de super mulher, do que você ir para aquela imagem de a vulnerável, a frágil, a errada, a que precisa lidar com as falhas, a que precisa reconhecer as vulnerabilidades. Então, machuca, porque dói. E a maquiagem não dói, né? Você passa uma maquiagem, vamos trazer até o exemplo da própria maquiagem. Passar uma maquiagem é muito mais fácil do que você até tirar em um aspecto, porque quando está passando, vai ficando bonito. Quando você vai tirando, não sei se você já teve aquela sensação de, principalmente se você vai num banho e você não tira a maquiagem antes, quando você passa água naquele rímel, que é um rímel até a prova d'água, que é aquele rímel mais grosso, né, que tem aquela textura, borra tudo, fica aquela meleca, e você fala, meu Deus do céu, como que eu vou sair disso aqui? É a mesma coisa. Então, quando você tá com a maquiagem bonita, é mais agradável de ver. Mas quando você precisa tirar isso, se você faz isso de um jeito pesado, isso se torna duro, né? Então você acaba não gostando do que vê. Então eu enxergo, falando aqui, né, do que você falou, que reconhecer e identificar quando você está maquiando é muito difícil, porque você vai ter que ir para o lugar onde você vai precisar entender que o que você faz, os resultados que você está gerando, ou as conquistas que você está tendo, às vezes elas Não não são são verdadeiras. verdadeiras. E aí, é interessante tudo isso que você falou, porque é exatamente isso. Esse é o ponto, né? Às vezes a gente passa por situações em que a gente, né, começa a produzir, Uhum, vem as vitórias, uhum, né? Você consegue conquistar algumas coisas porque você está produzindo ali. E querendo ou uhum, não, uma hora vai acontecer o retorno. sim. Porém, existe uma coisa que não tem como esconder, né? Pelo menos eu vejo dessa maneira, que é o se olhar no espelho. É. E aí o que acontece? Você pode estar maquiada, você pode estar para os outros, mas quando você se olha no espelho, você vê o que realmente é e não o que está sendo escondido por trás da maquiagem. E aí como lidar com isso? Porque assim, eu vejo da seguinte maneira: quando eu percebi, isso me doeu, de perceber que eu mesmo me sabotava através de colocar um personagem em alguns momentos para
não só afagar o ego, mas evitar dor, evitar um constrangimento, ou evitar até mesmo o meu próprio crescimento. Sim. E aí, ao olhar no espelho, eu consegui enxergar o motivo daquilo. Só que era difícil aceitar. A partir do momento que você entende e quer lidar com aquilo, você começa a mudar. Você começa a ter mudança, tudo. Mas, pelo menos assim, da minha parte, né? Quando eu olhei no espelho e percebi que eu estava agindo dessa maneira, aquilo me partiu o coração. Doeu realmente. Porque você olha e fala assim, poxa, eu tô me sabotando, eu tô fazendo isso comigo. E não faz sentido fazer isso comigo. Porque quais são as minhas qualidades, o que eu tenho de bom para oferecer, quem sou eu, né? As dores que vieram não me destruíram. Na verdade, me mostraram como lidar com certas situações, né? Mas aí a pergunta para você: como esse lidar em olhar com o espelho, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso na visão da própria mentora, né, que você é e dos atendimentos que você já fez, porque assim, eu tenho minha propriedade para falar comigo, de Uhum. mim e falar de você. Mas você já viu várias mulheres que passaram por esse processo, e eu também as conheci em algum momento, né? E quando você fala para mim, por exemplo, que a gente chora, né, muitas vezes por essas mulheres, a gente Sempre. também olha de uma forma espiritual também, né, com tudo. Uhum. E às vezes quando eu conheço, né, é interessante que eu não consigo enxergar o começo. Eu consigo enxergar a pessoa falando, não, a pessoa era assim, não é Não é possível. possível. Não é possível. A mudança e a transformação, né, que Uhum. você provavelmente enxerga daquela mulher que começou e daquela que chegou até o final, Sim. fazendo tudo que era necessário. E aí eu queria essa visão, queria que você falasse sobre isso, né, porque é um assunto, é um tema muito interessante. Eu diria que, assim, o segredo nessa jornada é fazer exatamente o que eu falei para minha conquistadora que eu atendi hoje. Não olhar o resultado, mas olhar o processo. Porque quando você pensa só no resultado, então, por exemplo, eu quero, almejo chegar em tal lugar ou ser de tal jeito. Você fica naquela ansiedade de chegar naquele lugar, de ser daquele jeito, e aquilo não acontece rápido, não é da noite para o dia. E como não é da noite para o dia, o que, que vai acontecer? Vai começar a gerar ansiedade. A ansiedade começa a gerar pressão. A pressão começa a gerar cobrança. A cobrança começa a gerar questionamento. E assim você começa a entrar naquela. Círculo vicioso, É, né? exato, naquela bola de neve. Ah, sim, Aquela bola de neve que começa pequenininho, mas você vai juntando, vai juntando, vai juntando, você pensa que não tá enorme. sim. E aí você começa a desmoronar, porque você começa a perder força. Você percebe que, pelo menos comigo aconteceu isso, né? Você percebe que tudo que você estava construindo, na verdade, era baseado só numa mentira. É, porque você não chega no resultado. E aí, quando você não chega no resultado na expectativa que você tinha, o que, que acontece? Você vai desistindo. E aí você vai achando que aquilo não é pra você, que aquilo que você queria, na verdade, era só uma ilusão. E aí você vai perdendo toda a direção do que foi construído. Então eu poderia dizer da seguinte forma: quando a pessoa ela tá num processo onde ela tá querendo ver os resultados e ela não está desfrutando a jornada, vai se tornar muito mais difícil para ela viver essa jornada de transformação. E aí ela vai viver sempre tentando se maquiar. Só que é aquela maquiagem que vai cair aos poucos. As máscaras elas caem. Chega uma hora que você não consegue sustentar o que não é verdadeiro. Não, e é interessante você falando de máscara, mas assim, colocando de forma mais visual, digamos, né? Porque a gente usa a máscara Uhum. como elemento alegórico, né? Mas é interessante falar assim, as roupas caem. Porque é interessante o seguinte, vamos parar para pensar um pouco. Né? Quando a gente passa por essa situação de maquiar, de fazer esse aspecto, a gente meio que começa a adotar um estilo Verdade. de maquiagem, Uhum. né? E a gente acha que é expressão, a nossa própria expressão. Uhum. Eu me expresso dessa maneira, é a forma como eu visto, é a forma como eu acredito, tal. Só que muitas vezes é uma maquiagem para algo que a gente está sentindo, é uma fuga, né? E aí é interessante que para notar isso é muito difícil, né? Essa Oh, sutil diferença. é muito difícil porque assim,
tem coisas que você se acostuma e você acha que é você. Ó, vou trazer o meu exemplo. Eu me acostumei a achar que eu, por exemplo, não era capaz de ser levada a sério. Eu me acostumei com isso. Porque eu sempre fui muito vista como a comunicativa, a brincalhona, a espontânea, a que falava as coisas sem pensar. Então, eu meio que me acostumei a ter essa visão das pessoas, de que eu não era uma pessoa com seriedade, essa é a palavra. Eu me acostumei a não me ver ou acreditar que a Stephanie sempre seria vista como a amiga da galera, a comunicativa, a risonha. Então, sempre fui conhecida como uma espalhafatosa, aquela que ria alto, aquela que fazia piada. Você me conheceu, você sabe, né? Sim. O processo aqui. Tempos difíceis? Tempos difíceis. De muitas vergonhas. O Diego pagou muito mico graças a mim. Mas por quê? Parte disso não era a Stephanie. Parte disso era o que a Stephanie se via pelo olhar das pessoas. Você estava Tinha a minha reproduzindo, parte, né? tinha o meu lado espontâneo, porque até hoje eu tenho. Até hoje eu brinco, até hoje eu não consigo ser aquela séria, aquela coisa, né, engessada. Nas minhas mentorias eu dou risada com as minhas conquistadoras, eu faço piadas, mas assim, sempre na moderação. Mas eu sempre tive esse lado de seriedade, só que eu não conseguia trazer isso de uma maneira natural na convivência com as pessoas. Porque no meu entendimento, eu tinha que ser a Stephanie brincalhona, a Stephanie palhaça, a Stephanie risonha, a Stephanie que falava, que todo mundo falava, ai, tinha que ser Stephanie mesmo. Era assim que eu ouvia. Então, por muito tempo, eu acreditei que essa era a Stephanie. A Stephanie que todo mundo zoava, brincava, entendeu? Tanto é que eu construí tanto isso na minha vida que não importava se era na igreja, se era no trabalho. Sempre você trazia isso pra si. Sempre. É que interessante, agora me veio uma frase na cabeça, uma frase de impacto pra esse momento. Eita. E não foi nem pensado, ó, gente, não é pensado, tá? Foi realmente que veio agora. Quantas pessoas hoje estão permitindo que não se maquie, né? Se maquie? Se maquie, mas quantas... Maquei. Não, vou mudar assim a frase, tá? Eu estou estruturando Corrijam essa frase. a gente aí. Corrigindo a frase aqui, ó. Quantas pessoas estão deixando hoje que outras façam a maquiagem delas? Perfeito. Então, às vezes, é igual você acabou de comentar, uma coisa muito interessante. Muito forte isso. Talvez hoje, alguma conquistadora que está nos assistindo, ou conquistador também, porque a gente está falando de maquiagem não no sentido da maquiagem em si, da make, da estética, mas sim você viver de acordo com o que os outros falam. A Esté acabou de falar que ela se colocou e se moldou por causa do que as pessoas falavam à sua volta. Né? Ou acreditavam sobre mim, né? E quantas pessoas hoje estão sentadas assistindo, ouvindo a gente e passam pela mesma situação. De repente, porque o outro falou que ela era uma pessoa muito rude. Então agora eu sou rude mesmo. Sou assim mesmo, não sei o quê. Mas na verdade é só um doce. Só que ela teve que assumir o papel de rude porque um dia ela ouviu. Ou ao contrário, ela nunca foi boazinha. No sentido de quietinha, ou boazinha no sentido assim de, sei lá, de fazer alguma coisa, deixar os outros passarem por cima, digamos, né? Mas pelo fato de que parece que as pessoas gostam mais e aquela carência de aceitação, a pessoa acaba adotando isso pra ela, só que faz muito mal. E sabe o que é o pior? O pior é que muitas pessoas estão assumindo essa maquiagem e elas não sabem que estão. Elas têm, como eu tô falando, eu acreditava que eu era assim. Era a forma como eu me via. Porque eu estava vendo, não o que a Stephanie via, mas eu estava vendo o que os outros viam. Eu estava na visão do outro, eu não estava na minha visão, porque eu não me conhecia. Por isso que eu falo muito até na mentoria que a jornada do autoconhecimento é a chave de transformação. Não tem como. Porque você precisa saber de fato qual é a sua essência. Porque quando você não se conhece, você vai muito na opinião da alheia. E quando você vai na opinião alheia, você acha que você gosta daquilo. Mas na verdade aquilo não é o que você gosta. E aqui vai um ponto muito importante. Como a gente está em casal, eu posso falar para casais também, né? Sim, claro. O casal precisa tomar muito cuidado com isso, porque sempre vai ter alguém que é mais expansivo dos dois. E se não prestar atenção, o mais expansivo acaba
entrando e Dominando. dominando o ambiente, fazendo com que o outro faça a mesma coisa que ele quer que Foi o que faça. aconteceu com nós dois. Foi o que aconteceu com a gente. E é interessante porque hoje, olhando para isso, tanto um lado quanto do outro, precisa se Equilibrar, né? precisa se policiar, né? A não deixar com que a expansão cresça e o outro de omissão. omissão faça com que diminua. Então isso é muito importante. E aí, nesse aspecto que você está falando, é interessante parar para pensar o seguinte: quantas pessoas hoje estão deixando de se vestir para expressar quem realmente são, Uhum. de forma honrada, simplesmente para disfarçar? Só que assim, existe eu diria que existe uma chave, existe um despertar, Uhum. né, um Um estalo, clique, né? um clique, que faz a pessoa mudar a cabeça, Uhum. certo? Sim. Só que, às vezes, não. Como que faz para chegar nisso? Pelo menos assim, eu cheguei no ponto de de extrema pressão interna Uhum. para conseguir perceber isso. Existem dois caminhos. E aí o conhecimento, mas aí, né? Na verdade, existem dois caminhos. O primeiro é pela necessidade, que você vai acabar chegando lá. E aí, quando a gente chega para essa questão da descoberta de quem você pode ir pela necessidade extrema, como foi até o que você pontuou. A pessoa está vivendo um processo tão forte de pressão que algo obriga ela a ir atrás de uma transformação. Esse é o caminho mais doloroso. Eu falo que esse é o caminho mais doloroso e normalmente é o caminho que a maioria das pessoas vão. É verdade. Porque elas esperam sentir a dor. Vai dizer que não é assim, né? Por exemplo, tô com uma dor no corpo. Aí a pessoa vai no... eu sou um homem O Diego é uma diferente. exceção. Eu sou um homem diferente, gente. É. Eu senti uma dor. Não, tô brincando que não é assim, né? Mas eu senti uma dor que eu já vi que é estranha. Vamos pro médico. Eu não fico esperando, não. Eu vou pro Eu que médico. sou o oposto, eu vou só no último caso. Mas enfim, vamos pegar esse exemplo. A pessoa já tá sentindo um incômodo, uma dor, mas ela, não, deixa, vai, depois eu vejo. Aí ela espera vir no estágio máximo de dor para ela poder ir atrás do médico. Isso é o caminho da transformação. Então aí é onde a pessoa, o primeiro caminho é esse. Inclusive, olha que interessante. Eu fiz um curso recente que teve um rapaz que estava falando lá, né, sobre patente de marca, tal, não sei o quê. E aí ele falou uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, mas de forma negativa, que foi o seguinte: ele falou assim, olha, então, estávamos falando de patente, tal, não sei o quê. E aí o rapaz falou assim, aconteceu isso com a minha mãe, com a marca dela. Aí, né, conversa vai, conversa vem, ele pegou e confidencializou. Ele falou assim, olha, na verdade, a gente já sabia que precisava patentear a marca. Porém, a gente não patenteou. A gente ficou esperando. A gente só foi patentear quando chegou a primeira notificação de que outra empresa estava usando nosso nome. E aí a gente correu atrás. Porque na época a gente achou caro pagar. Ele falou, né? Acho que era 2, 3 mil reais. Só que quando aconteceu isso, eu tive que pagar 10 para ser rápido. E aí, emocionalmente, é a mesma coisa, né? Às vezes a gente já sente a dor. Só que às vezes a gente deixa para depois. Exato, e esse é o primeiro caminho. Você vai pela extrema dor, pela necessidade. E é o que a maioria das pessoas fazem. Aí quando chega nesse caminho, você tem urgência. Só que o processo de transformação não é rápido. Entendeu? E é o que eu sempre falo com as minhas conquistadoras. A urgência, ela existe, mas você vai ter que respeitar o processo. Porque o processo de transformação não é rápido. Ele é um processo que precisa ser contínuo e constante. Então, quem vai pela dor, quem procura a transformação de se conhecer, de entender quem é, de sair dessas máscaras, de sair dessa maquiagem pela dor, vai ser um processo que vai doer mais. Mas vai ter que passar. Porque se a pessoa estiver fugindo da dor, ela vai continuar sentindo outra dor. Então, qual dor você prefere sentir? A dor que te transforma ou a dor que te mantém no mesmo lugar? Aí você lembra de Davi falando que prefere estar na mão de Deus do que do inimigo, porque Deus é misericordioso. Exatamente. Então a dor vai passar de qualquer maneira. Mas é melhor você escolher a dor certa, né? A dor certa, porque a dor errada vai machucar e vai destruir. doer e vai destruir. Então, quando a pessoa vem pela necessidade, amém, glória a Deus, ela percebeu. Foi no estado extremo? Foi. Mas foi transformado, que foi o que você falou, que aconteceu com você. Foi necessário você passar por um estado extremo para que você pudesse buscar o autoconhecimento e, consequentemente, começar a transformar. Mas existe um outro lado, que é o lado de ir pela curiosidade.
Talvez agora eu esteja vivendo tudo lindo e maravilhoso na minha vida. Mas e daqui a um tempo? Será que eu vou estar assim? Então hoje que eu tô bem, é hoje que eu preciso usar o meu tempo para poder investir mais ainda em autoconhecimento. Porque se eu fizer isso agora, eu vou fazer com calma, eu vou viver e vou curtir o processo. Não vai doer tanto, mas vai me transformar. E isso vai fazer você viver uma jornada um pouco mais leve. Eu posso dizer que de nós dois, você foi para o lado extremo e eu fui para o lado mais leve. Porém, em um determinado momento, eu também precisei ir para um extremo para mudar outras coisas. É que, na verdade, eu acho que é meio que a gente sem perceber, a gente tem situações que são algumas mais difíceis e outras mais fáceis de lidar. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, tá? Pedir perdão para os outros, para mim hoje é muito fácil. Só que se perdoar é muito difícil. Uhum. Já outras pessoas têm muita dificuldade de pedir perdão para os outros. Mas para si mesmo, meio que é fácil. Porque olha e fala assim, eu errei, não sou perfeito mesmo. Uhum. Então eu tenho essa possibilidade de erro. E isso é mais interessante. Agora, nesse aspecto todo, né, a transformação ela acontece à medida que você consegue enxergar a sua vida de forma em que não está plena. Que você precisa de mudança, precisa de ação, precisa de você colocar, de fato, você mesmo para trabalhar. Só que aí tem um ponto muito importante, principalmente para nós que temos uma fé, e isso atrapalha bastante, que é o fato de que a gente se esconde e se maquia, né, através do fato de que... Gente, eu não tô conseguindo maquiar isso agora, não. Eu A não gente tô se conseguindo maquia. maquiar isso aqui. A gente se maquia, ou maqueia, Maquia. maquia, né? A Uhum. gente se maquia através do Deus está no controle. Tem muitas pessoas que se escondem atrás da fé, pra se maquiar mesmo, pra tá sentindo a dor, tá na dúvida, tá passando por tudo isso, mas se esconde através da fé. Sim. E por nós termos uma fé, nós professarmos ela, estarmos ali, a gente sabe o quanto isso é prejudicial. Não em confiar, porque a pessoa tá falando Deus está no controle, mas no fundo não tá. Não que Deus não tá no controle, mas não tá confiando. Isso é fato. E esse é o ponto principal aonde a gente precisa ter cuidado, né? E realmente isso é uma verdade, porque quantas vezes eu já ouvi pessoas falando sobre a fé, sobre que Deus vai fazer, que Deus está no controle, como você mesmo disse, mas quando a gente vai olhar na prática daquela pessoa, as ações delas não mostram essa fé. Elas, na verdade, se tornam inseguras, mas elas colocam isso para tentar trazer um pouco mais daquela confiança, daquela segurança que elas não têm de maneira natural. Então, eu vejo isso muito de maneira clássica, né? Pelo menos assim, olhando um pouco para mim, né? Quando eu olho para minha história, eu lembro do momento em que eu estava passando pela depressão e eu olhava para aquela situação e eu falava: não. Quem é filha de Deus, quem serve a Deus, quem está na presença de Deus, não entra nisso. E eu entrava nesse aspecto de falar: não. Eu oro, eu busco, Deus vai me curar. E de fato, Deus me curou. Mas eu não entendia que muitas vezes eu precisava primeiro dar o meu passo de buscar essa transformação em me conhecer mais, em me aprofundar mais, em olhar mais para a Stephanie, em tratar feridas que estavam na Stephanie. E até tirar um pouco da maquiagem que a Stephanie construiu ao longo da vida dela, porque foram 29 anos, né, na época quando eu estava em depressão, 28, quando eu entrei especificamente em depressão, foram 28 anos da minha vida construindo algumas maquiagens. Então imagina, você tem que tirar camadas e camadas. Então ali eu precisei me esvaziar de tudo que eu acreditava de mim. Eu precisei me esvaziar de tudo que eu tinha de convicções sobre mim. E aí eu precisava tratar algumas coisas que para mim antes faziam todo sentido, que eu acreditava que era. Então, acho que o ponto-chave eu precisei não só falar, Deus está no controle, quem ora não passa por isso, e eu precisei sair um pouco desse lugar e falar, não, Deus está no controle, quem ora é curado, mas eu preciso também
me permitir viver esse processo de cura. Eu preciso também tirar essa maquiagem. Eu preciso também começar a olhar de maneira cirúrgica para mim e enxergar o que tem em mim hoje que eu preciso mudar. E você acha que nessa época, e é uma pergunta mesmo, tá, gente? Você acha que nessa época você maquiava a sua oração? Nossa, que forte. Porque existe muito isso. A gente acaba maquiando a nossa oração na hora de fazer, muitas vezes porque a gente não quer que os outros ouçam a nossa mais ligada ao outro, e outras vezes porque a gente não quer sentir isso, essa sensação de que, eu sou filho de Deus e eu não posso passar por isso. Eu acho que, na verdade, quando você... Hoje eu enxergo que algumas coisas que eu pedi a Deus ou que eu achava que era Stephanie, de fato estavam muito equivocadas. Mas não que eu fizesse isso de uma forma intencional. É aquilo que eu te falei. Existiam tantas maquiagens em mim, em alguns aspectos, que eu acreditava tanto que era a Stephanie, que até na presença de Deus eu achava que era isso. Por exemplo, uma maquiagem que eu sempre acreditei no meu relacionamento com Deus. Que eu não era a pessoa para pregar. Que eu não era a pessoa que entenderia a palavra. Eu me achava extremamente incompetente com a palavra. Eu olhava, eu lia, e eu falava, não, eu não... Isso aqui não é para mim. Isso aqui é para quem nasceu com um dom. Isso aqui é para pastores. Enfim, por muitas vezes, você mesmo acompanhou por uma parte. Eu me via incompetente para fazer isso. Não que eu me ache competente hoje, porque na verdade eu vejo que é Não, Deus eu entendo, em nós, o eu Espírito entendo. Santo em nós. A gente não pode, mas Deus pode, né? Exato. Nós não podemos, mas Deus pode. Mas eu achava que até ser a ação do Espírito Santo, como por exemplo, o Senhor me revelar coisas e usar a minha vida como uma fonte para outras vidas, e me trazer revelações, e eu orar por alguém, e Deus me mostrar coisas que aquela pessoa estava passando. Isso para mim era algo assim, totalmente distante da minha realidade. Era extremamente... Eu olhava as pessoas fazendo isso, eu achava que as pessoas que faziam isso eram elas, não eu. Então eu me via completamente fora daquela realidade. Então hoje, por exemplo, ver algumas mulheres que falam, Stephanie, você é uma mulher muito usada por Deus, você é uma mulher que você tem a presença do Espírito Santo, e elas vão falando e eu vou olhando aqui, eu falo, Jesus, eu? Como pode, Como né? pode? Porque, gente, eu era a pessoa que menos orava na vida. Cresci num berço evangélico, cresci num lar cristão, mas eu orava só na igreja. Eu não era de orar. Pra não falar que eu não orava, não vou negar. Eu conversava muito com Deus, mas era como se fosse uma conversa da mente, sabe? Eu ia trabalhar, ia para um ponto de ônibus, enfim, e ficava falando comigo mesma ali, mas eu sei que o dia eu estava falando com Deus. Só que não era uma intencionalidade de fazer jejum, de separar um tempo para ler a Bíblia. Né? Não era de ler, de orar, de querer ir para um momento de secreto com Deus. Eu não tinha isso. Então isso para mim era uma maquiagem que eu acreditava. Eu acreditava que essa Stephanie, que hoje, graças a Deus, eu vejo que tem sido construída, não era para mim. Então eu orava a Deus de uma maneira que eu me via daquele jeito, mas era uma maquiagem. Só que era uma maquiagem que eu acreditava que era real. Então eu orava a Deus como se eu fosse a pobre, entenda a pobre, mas a pobre coitada, a pequena. Você se menosprezava, você se olhava como... Espiritualmente eu me menosprezava muito, porque eu me comparava com outras pessoas e eu falava, não, essa pessoa aqui tá aqui, eu sou aqui. Então, literalmente, eu não sabia a minha identidade. E por não saber, quando a gente não sabe a nossa identidade, a gente acredita em tantas coisas que parecem verdade, mas que não são. Então, quando você me falou se as minhas orações eram maquiadas, o que eu posso dizer é, não que eu tivesse intenção de maquiá-las, porque eu acredito que ninguém tem intenção de maquiar uma oração. Mas eu era literalmente assim, uma aparência de algo que não era eu na presença de Deus. Então, nesse aspecto, eu posso colocar da seguinte maneira. Então, você deixou de ser maquiada para se tornar curada? Sim. Transformada. E aí eu pergunto... Hoje eu não preciso, eu falo assim, existem coisas, óbvio, que a gente sempre tem uma maquiagemzinha pra limpar, né? Ah, sim, com certeza. Mas eu falo que hoje
a Stephanie, ela é muito mais pura, muito mais autêntica do que uma embalagem bonita. E aí, eu sei que assim, por exemplo, comigo, tá? Quando eu passei por esse processo também de limpeza, de mudança, de tirar a maquiagem, enfim, né, para de fato viver, né, o que Deus tinha e o que Deus tem para minha vida, eu precisei de fato olhar para a Bíblia, olhar para Deus, né, para viver esse processo. E eu tenho percebido que muita gente, ó, ao longo desse período que a gente começa a conhecer novas pessoas, muitas passaram pelo mesmo processo. Sim. E cada pessoa é uma pessoa. Né? Eu Uhum. sei que comigo foi o seguinte: eu fui muito confrontado. Eu brinco e falo que, de fato, eu fui vaso na mão do oleiro. Então, Amassado. amassado, quebrado, mas de uma forma boa. Né? E me fez mudar, me fez perceber. E eu percebo que Deus tem apertado cada vez mais e me levado para uma situação onde eu preciso de mais presença dele, mais intimidade para conseguir vencer, né, as ações que vão ter. Enfim. Mas aí a pergunta, né, fica nesse sentido todo aqui que eu estou querendo dizer. Como foi esse processo, tá, de deixar de ser maquiada para ser curada e também a sua própria experiência de pessoas que você vê, que você atende, né, que deixam de ser maquiadas e se tornam curadas. Porque ao longo do tempo eu já vi e já percebi pessoas que você atendeu, pessoas que você já conversou, que estiveram próximas, não porque é você, mas é aquela história. Pessoas curadas conseguem levar cura para outras, né? Então, assim, eu já vi pessoas mudarem radicalmente perto, né, desse processo todo. E é muito lindo. Então, assim, como você pode falar, sabe, desse processo de como Uhum. a espiritualidade, o processo com Deus, a própria Bíblia consegue ajudar nessa cura e não mais na maquiagem. Ai, às vezes dá vontade de falar assim, nossa, se eu pudesse trazer fulana, até dá vontade de trazer minhas conquistadoras como convidadas aqui. Eu tenho, inclusive, esse projeto de tentar trazer algumas conquistadoras que passaram na mentoria comigo, que passaram em algum processo comigo, para elas mesmas falarem, né? Mas eu vou tentar trazer a Stephanie, a minha visão do que aconteceu comigo e o que eu vejo que acontece naturalmente com as conquistadoras, né, dentro desse processo de transformação. Eu vou trazer a analogia e eu vou fazer essa alegoria também e comparar com a própria maquiagem, né? Como que você faz quando você tá maquiada e você precisa remover uma maquiagem? Não faço ideia. Você vai ter que assumir o feio. Ah, forte. É isso. Porque na hora que você tá removendo a maquiagem, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, conquistadoras, mas assim, a gente tem essas fases, né? Você vai numa festa, num casamento, enfim, aí você faz aquela maquiagem maravilhosa. Você fala, gente, que linda! Queria ser assim a vida inteira. Aí você tá ali maquiada. E aí você vai e você fica, meu Deus, eu preciso tirar mesmo essa maquiagem. Podia dormir assim, né? Já aconteceu isso com você? Ou só comigo? Comigo acontece isso. Então você vai lá, você vai tirando aos poucos, né? Aí você vai tirando primeiro uma parte, aí quando você tira, você já vai comparando um lado com o outro. Você fala, nossa, não tá bonito. Aí quando eu gosto de ir fazendo aos poucos, que eu vou vendo a desconfiguração do rosto. A É a transformação. transformação. Mas entenda, né? Vocês vão entender no final. Mas você vai tirando, aí você tira, aí você vai tirando. Aí aquilo que tava aparentemente bonito começa a ficar feio. Eu não tô falando que a gente é feia, não é isso. Mas que começa a se desfazer. Então você começa a ver uma parte pintada, a outra não, e você começa a ter que desmontar. Só que quando você vai removendo aquilo, aquelas camadas de maquiagem, você vai sentindo ao mesmo tempo uma purificação. Porque pelo menos a pele ela vai ficando mais limpa. Ainda mais um produto que às vezes você vai usando, aí você vai sentindo aquele produto entrar na pele, aí você vai sentindo aquele frescor. Porque quando você tá com maquiagem, você toca, assim, você sente a maquiagem. Mas quando você vai tirando, você vai sentindo a sua pele. Você vai sentindo a purificação. E aí essa purificação vai te trazendo
uma liberdade. Porque quando você tá maquiada, você não tem aquela liberdade. Porque você fica, não, peraí que eu tô chorando, não posso. Você fica meio Né? travado, Você né? Pra não fica. borrar. Você fica. Então você fica, não, peraí, deixa eu secar direitinho, não posso chorar. Mas quando você vai removendo, vai te dando liberdade. Então se você quiser chorar, você pode. Porque agora já não tem nada que vai impedir as suas lágrimas. Então quando você vai assumindo essa natureza verdadeira, você vai ganhando essa liberdade, essa leveza, esse frescor. E aí depois que você remove tudo, você vai lá, lava o rosto, seca. Aí quando você se olha no espelho, você se vê verdadeiramente como você é. E aquela aparência que estava meio feia, né, meio desmontada de um lado, já não fica mais. Você já começa a gostar do que vê. Talvez não da forma como você estava se vendo antes, porque antes você sabia que não era você. Antes você sabia que era uma maquiagem. Embora fosse bonito, mas era uma maquiagem, não era duradouro. Não era você. Mas agora o que você olha no espelho é você. E quantas pessoas hoje estão perdidas se maquiando, não fisicamente, mas emocionalmente, Emocionalmente. até espiritualmente, Uhum. para serem aceitas, não assumindo as suas imperfeições, deixando as imperfeições por baixo da maquiagem. E aí elas não conseguem mais tirar, porque elas não conseguem aceitar. E olha só, eu Ah, vou trazer um exemplo, pegando esse gancho da maquiagem. Quando essa mulher, vamos pegar esse mesmo exemplo, a mulher fez a maquiagem bonita pra festa, pra um casamento, enfim. E ela se recusa em tirar e deita pra dormir com aquela maquiagem. quando ela Quando ela acorda. acorda, você já entendeu, né? É interessante, Fica porque. pior do que se ela tivesse removido, porque fica Não, borrado, e aí, ó. fica tudo bagunçado, borrado. Aí a pessoa vai olhar e vai falar assim: Meu Deus, o que aconteceu comigo? Por quê? Ou de duas, uma. Se ela vai dormir uma noite confortavelmente, ela vai acordar toda desmontada no outro dia. Se ela for querer manter a maquiagem bonita, ela vai dormir dura. Ela não vai descansar. Ela vai ter que dormir cabeça para cima. É horrível. Ela não vai ter o descanso. Então, pegando o gancho que você falou, da emoção da alma, das feridas, dessas maquiagens que a gente vai querendo manter, a gente vai sustentando, o que acontece? Vai ficando feio, porque vai ficando feio para a própria pessoa. Porque ela tá querendo manter o que não é verdadeiro. Então vai ficando feio para ela. E uma hora começa a desfazer, E uma hora naturalmente. começa a se desfazer naturalmente, porque o que é maquiagem não dura. Uhum. E segundo, se torna desconfortável. Porque você pode até tentar manter um bom tempo para ficar bonito. Mas chega uma hora que você, para Começa a manter gerar várias isso, dores. você vai ter que ficar, como eu falei, parada. Você não vai poder se movimentar. E aí começa o que? O desconforto. E não é um desconforto bom de ter que sair da zona de conforto, mas sim um desconforto ruim. Que dói. Que dói. Então, o processo de limpeza é muito mais leve, vamos dizer assim. Fácil não é, mas é muito mais leve, porque ele vai te trazendo frescor, como eu falei. Desde que seja feito com a limpeza com o que é correto. Exato. Porque às vezes pode usar o produto errado e aí tende a ser pior. Não aí nem você remover. se decepciona porque machuca, não fica bom. Então você consegue entender que quando a gente fala dessa questão da maquiagem, né, quando você me perguntou qual é o processo, né, o porquê que chega nesse resultado e o que acontece com as minhas conquistadoras, é porque eu levo elas primeiro a ficarem feias. Não se sintam mal. Você que está pensando em fazer a mentoria comigo, eu não vou fazer mais não, porque a Steph vai me deixar feia. Não. Mas na verdade eu vou te ajudar a reconhecer a beleza natural de quem você é dentro e fora. Então primeiro você vai achar que tá feio, mas depois você vai sentir o frescor e a leveza de algo que é verdadeiro e não falso. Então as minhas conquistadoras, elas começam com esse processo, parece que tá ficando feio, desconstruído. Porque vai virando. É que nem, pegar o exemplo da águia, quando ela tá no processo de transformação. Ela fica Ela feia pra ficar mesma se bonita. machuca. Ela arranca o bico, ela arranca as garras, ela arranca as penas, ela mesma. E isso que é o mais gostoso. Porque ela não permite que outros façam. Ela mesma se põe nessa posição. Ó, eu acho que isso é interessante porque, se você me permitir, eu quero deixar um recado nesse sentido, tá? Agora, só para não perder o raciocínio.
Mas se permita ou se olhar no espelho e enxergar as suas imperfeições. Eu acho que isso é muito importante. Eu tô falando isso porque muitas vezes a gente não quer assumi-las. Então, eu tô brincando assim, fazer essa analogia de espelho, tudo, mas olha para a alma. Quantas vezes a gente olha no espelho e se nasce uma espinha, a gente olha e quer esconder, porque acha que tá feio. Quantas vezes uma ruga, uma cicatriz, uma imperfeição natural, né, ou porque o seu rosto não é tão assimétrico, a gente olha e fala, meu Deus, como, né, e a gente não quer aceitar. E hoje existem procedimentos para fazer tal, não sei o quê, mas o ponto principal é que a sua genética não muda. E a emoção, né, o emocional e o espiritual, eles não podem ser maquiados ou não podem ser deixados de lado nesse processo, porque você começa a sustentar uma coisa na sua vida que você vai ter que ralar muito para sustentar. E a cura, ela precisa acontecer para você conseguir superar aquilo. Porque se você não supera, uma hora ou outra vai vir como uma avalanche e Uhum. das duas a uma. Ou você vai se enxergar como uma pessoa que você nunca, né, você não vai se reconhecer ao se olhar no espelho. Você vai olhar e falar quem sou eu, para onde eu estou indo, o que aconteceu. E aí você tem que tomar uma rota de volta e algumas rotas não são fáceis de tomar. Outras são mais fáceis, mas a partir do momento que é feito de forma correta. E nesse processo todo que eu tenho falado, se a gente aceita a nossa imperfeição no seguinte sentido, poxa, eu sou imperfeito, mas não aceitar de falar assim, ah, tá tudo bem assim mesmo, né? Não, poxa, eu sou imperfeito, mas como eu posso melhorar? Como eu posso evoluir? E aí é o processo que a gente tem falado, de parar de se maquiar e ser curado, curada. Por isso que é tão importante o autoconhecimento nesse aspecto todo. Isso é o que muda a vida de qualquer pessoa. Eu sempre costumo dizer o seguinte: muita gente está querendo reformar a casa, querendo primeiro pintar a parede antes de ajustar o que está em volta. Porque a parede, dentro de uma reforma, é a última coisa que você pinta. Porque se você pinta uma parede para pôr móveis, entenda o que eu falar? Para pôr coisas que vão passar pela parede, que vão arrastar, que vão encostar, vai machucar. Então, se você quer colocar os móveis bonitos, quer colocar um sofá bonito numa sala, você vai ter que primeiro pintar a parede, mas você já vai ter que ter os móveis ali escolhidos para você encaixar e posicionar. Então, o que acontece? Muitas pessoas elas já querem pintar a parede, querem colocar o Para móvel depois quebrar. para depois quebrar. Então, às vezes é uma reforma que a pessoa precisa fazer, às vezes é uma parede que ela precisa derrubar, às vezes é uma porta que ela precisa abrir. Só que elas estão querendo primeiro a maquiagem, a decoração. E eu costumo dizer para todas as minhas conquistadoras: não adianta você querer reformar com a maquiagem, com a decoração, sem antes você mexer na estrutura. Sem antes você mexer na parede que precisa ser rebocada, num buraco que precisa ser tampado. Porque se você pinta uma parede com buraco ali, vai ficar o buraco no meio daquela parede pintada. E frágil. E frágil. Pode até tampar, assim, de ficar. O Parecer que buraco não. está, Parece que tá, mas se você mas não tá. empurrar. Vai tampar. Não, vai abrir. Então, muitas pessoas estão querendo primeiro decorar, colocar as coisas bonitas, colocar um quadro na parede, colocar um A pessoa tá sofá, sonhando com a casa, já tá pensando no espelho que vai colocar na parede, mas não mas não sabe nem como sabe vai ser a nem. casa. Exato. Então, o que acontece com muitas pessoas é isso. Elas querem ser verdadeiras, transformadas, mas elas esquecem que para isso elas vão precisar mexer na estrutura. E o que é a estrutura? O nosso emocional, o nosso espiritual, o nosso físico. Porque aí as outras coisas elas vão sendo ajustadas. Mas a gente não mexer naquilo que machuca, naquilo que dá trabalho, não faz sentido. Então, eu falo para todo mundo, e eu quero até deixar isso também, né? Aproveitando o ensejo, você conquistadora que está hoje num processo onde você quer já ver a sua obra pronta, seus resultados prontos, mas você não está disposta a quebrar as paredes necessárias, a tampar os buracos necessários, a rebocar aquilo que precisa rebocar. Como que você vai viver essa transformação? Você pode até maquiar, fazer aquele disfarce, mas não é verdadeiro. E aí, com o tempo, você vai olhar e vai falar assim, tá faltando algo. E o que tá faltando é a verdade. Então não deixe com que a aparência
da falsa impressão, da falsa imagem, cresça na sua vida. Se necessário ficar feia por um processo de transformação, fique. Porque não existe reforma bonita. Toda reforma vai ser desconfortável. Mas o resultado da reforma vale a pena. E fica Então uma eu deixo pergunta. para você isso. E uma pergunta, né? Pegando esse gancho que você falou todo, qual foi a última vez que você chorou sem se importar de borrar o rímel? Eita! É, É uma verdade. é uma verdade. Qual foi a última vez que você chorou, né, desta maneira? Isso para homens que talvez, né, que não usam. Né? Qual foi a última vez que você chorou sem se importar com quem estava do lado? É. Sem se importar em simplesmente achar que as pessoas vão te julgar por estar chorando. Porque a gente, como homem, escuta muitas vezes. Homem não chora. É. Homem não demonstra sentimentos. Mas muito pelo contrário, o homem tem sentimento. E às vezes se maqueia numa fortaleza achando que não pode demonstrar. Então, de repente, Sim. você, conquistadora que está ouvindo, é casada, saiba que seu marido ele tem sentimentos. E ele passa por situações que muitas vezes ele não te fala. Porque ele ouviu a vida inteira que o homem não tem que trazer problema para casa. Quantas vezes eu ouço colegas falando o seguinte: o meu pai falava que se eu arrumasse briga na rua e voltasse para casa chorando, falando não sei o que, enfim, ele apanhava a segunda vez em casa, tal. Então o homem cresceu aprendendo que ele não pode demonstrar sentimentos em nenhum lugar. Então eu tô falando isso como uma forma de você conseguir compreender de repente o seu marido quando ele tá em silêncio. Se ele tá muito em silêncio e você percebe que ele tá cabisbaixo e tal, provavelmente tem alguma coisa que tá deixando ele muito triste. E ele tá maquiando aquilo de alguma maneira. Mas a cura realmente é muito importante nesse processo todo para que ele consiga ser liberto. E aí, eu queria que você falasse, meu amor, algo de mensagem final para Uhum. essas conquistadoras aqui, né? Do seguinte sentido: por onde começar a vencer e parar de se maquiar e ser curada? Mas antes, deixa eu só dar um oizinho para as minhas conquistadoras, que eu fiquei a podcast inteiro aqui aparecendo. A cara dela, gente. É a nossa mascote, né? Vamos lá, vai com o papai agora que eu vou falar aqui para as conquistadoras. Bom, como começar esse processo? Primeira coisa, conquistadora, você que está me ouvindo, você que está assistindo esse podcast, se você ficou até aqui, é porque talvez você sinta que existam maquiagens aí que precisam ser removidas da sua vida. A primeira coisa é reconheça. Você tem que reconhecer. Reconheça quais são as maquiagens que você tem carregado. E para reconhecer, vai ser necessário um olhar para dentro, de maneira sincera. Sem vergonha mesmo, sabe? Porque às vezes a gente olha, mas a gente fica com vergonha daquilo que a gente vê e a gente não reconhece pela vergonha. Então, reconheça. Seja sincera. Seja verdadeira com você. O meu processo de cura, quando eu estava vivendo a depressão, a ansiedade, quando eu estava afundada nas minhas confusões emocionais, foi começar a olhar, de fato, para aquilo que era verdadeiro em mim, mesmo que doesse. Então eu precisei reconhecer que eu precisava de ajuda. Eu precisei reconhecer que eu não era tão confiante assim como eu achava. Eu precisei reconhecer que eu era insegura. Eu precisei reconhecer que eu não estava bem. Eu precisei reconhecer muitas coisas. Eu precisei abrir mão daquilo que eu sempre acreditei para poder viver algo diferente numa transformação. Então, o primeiro passo que você precisa dar é reconheça. Reconheça. O que você tem maquiado? Talvez o seu casamento não está tão bom quanto você diz que está. Talvez as suas finanças não estão tão boas como você diz que está. Talvez o seu trabalho, sua realização profissional não é tão boa quanto você acha que é. Talvez a sua confiança, sua autoestima não é tudo isso quanto você acha que é. Talvez você não é tão segura quanto você se diz ser. E por que eu tô falando isso? Porque você precisa reconhecer. Eu achava que meu casamento estava perfeito, eu achava que minhas finanças estavam perfeitas, eu achava que eu era super confiante, eu achava que eu era
muito boa na minha autoestima. E é errado você ter esse reconhecimento? Não. Mas é errado você ter um pensamento superior do que realmente você é. Paulo ensina isso. Não tende sobre você um pensamento além daquilo que você realmente é. E o primeiro passo é você se esvaziar do pensamento que você acha que é. Ah, mas Stephanie, eu não me acho tudo isso, então eu tô no caminho certo. Calma, aí vem o outro lado. Reconheça também quais são as maquiagens falsas que você tem carregado, de aparências negativas que você acha que você tem, que na verdade você não tem, mas que você acreditou sua vida inteira. Como eu falei, a minha vida inteira eu acreditei que eu era incapaz de ministrar a palavra, que eu era incapaz de compreender a palavra, que eu era incapaz de ajudar outras pessoas, que eu era incapaz de falar, inclusive, das minhas debilidades. Então, quantas coisas eu acreditei pela visão do outro? Quantas coisas eu me julguei, eu me condenei, eu me vi menor, me vi inferior pela aparência que os outros julgavam que eu tinha. Então, o primeiro passo é reconheça. Segundo passo, entenda quais são as suas reais fraquezas e não as falsas fraquezas. Porque quantas pessoas aí estão achando que elas têm uma falsa fraqueza, achando que é realmente a fraqueza dela. Mas não é. E elas acreditam em mentiras. Mentiras. De que elas não são capazes, de que elas não têm isso, que elas não têm aquilo. Porque é isso que o inimigo quer. Que você acredite nas maquiagens falsas sobre você. E aí, a partir do momento que você reconhece o que não é verdadeiro, tanto no sentido bom quanto no sentido ruim, você vai precisar agora abrir o seu coração para essa transformação. E para isso, não adianta você achar que você é autossuficiente, porque não é esse o propósito do reino dos céus. O Senhor colocou a gente numa sociedade para que a gente aprenda uns com os outros. A Bíblia mesmo diz: admoestai uns aos outros, exortai uns aos outros. Então nós devemos confessar, inclusive, os nossos pecados, as nossas dificuldades, uns para os outros. Então você não pode caminhar sozinha, você precisa de ajuda. Você precisa sim abrir teu coração para ser direcionada, ser guiada. Então não tente fazer isso sozinha, porque eu tentei e eu fracassei. Então eu precisei de ajuda, eu precisei realmente abrir meu coração. E eu tô aqui realmente para te ajudar. Tenho atendido conquistadoras incríveis que têm ouvido todas essas palavras que a gente tem colocado aqui, das dopaminas, dos podcasts, de todos os ensinos que eu tenho colocado aqui, e elas estão abrindo o coração para essa transformação. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa começar a parar de colocar a sua esperança em outras coisas, nas maquiagens de que comprar uma roupa nova vai te ajudar, que viajar vai te ajudar, que investir em coisas diferentes vão te ajudar, que crescer profissionalmente vai te ajudar. Ei, o que vai te ajudar mesmo é se conhecer, é se transformar. Aí sim, você bem com você mesma, as outras coisas elas vão acontecer. Porque quando uma pessoa tá bem, todo o restante começa a fluir. Então, o que eu posso te dizer é: reconheça as coisas ruins e as coisas boas. Reconheça que você não pode fazer isso sozinha. Que você precisa ser transformada através de um processo de ajuda. E com isso, tenha um coração aberto para essa transformação. E paciência para viver a jornada sem ficar ansiando demais. Somente ver o resultado. Então, se eu posso trazer uma instrução, é essa. É essa que eu falo e é essa que eu falo para todas as minhas conquistadoras, é essa que eu vou sempre martelar e falar e constantemente falar. E eu não tô falando isso porque eu quero vender. Você me conhece. Eu tô falando isso justamente porque eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei como que eu fui transformada. E eu sei que a partir do momento que a Stephanie aqui foi pelo caminho, que foi justamente esse que eu falei, reconhecer minhas debilidades, reconhecer as falsas expectativas que eu tinha, reconhecer que eu não podia caminhar sozinha, foi aí que eu comecei a, de fato, me transformar. Então, hoje, o que eu posso incentivar outras pessoas, é que eu sempre falo até para você, né, que a gente sempre tá falando aqui, a gente precisa começar a olhar para aquilo que realmente é importante e não para aquilo que a gente acha que vai ajudar. Então, eu sempre costumo dizer assim: se a pessoa quer transformar, se a pessoa realmente está disposta, ela vai querer pagar o preço dessa transformação, de viver o processo, de não abrir mão do processo. É isso aí.
Então, conquistadoras, vocês agora e conquistadores nunca mais vão olhar a maquiagem da mesma maneira. Não. Toda vez que você vê a sua esposa se maquiando ou você estar se maquiando, você vai começar a ver de forma totalmente diferente. E é importante que você, a partir de agora, comece a colocar em prática tudo que você tem aprendido, né? O mais importante é isso. É o opa. É o opa. Ouvir, pensar e agir. Ouvir, pensar e agir. Então, a partir de hoje, né, como você já tem ouvido nas dopaminas, comece a colocar em prática essa possibilidade de transformação. Não deixe mais com que a maquiagem cubra suas imperfeições ou esconda quem realmente você é, né? Então, nós terminamos hoje mais um episódio do podcast Destemidas. E eu estou muito feliz por ter, de você ter me permitido, na verdade, esse desafio de fazer, né, de ser a pessoa que trouxe, né, o tema para esse podcast Se vocês de gostaram hoje. do tema, dá um feedback aí. Dá o joinha, por favor, para a Stephanie me contratar novamente. E eu, claro, que eu quero convidar você a estar amanhã com a gente às 7 horas da manhã na nossa dopamina. E você precisa curtir, compartilhar esse vídeo se for relevante para você, para a plataforma entender, Exato. né, que os vídeos são bons e para entregar para cada vez mais pessoas, para que também outras pessoas sejam transformadas. E para você que não é inscrito, nem inscrita no canal, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sino de notificação para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no canal da Stephanie. É isso aí, gente. Então, eu quero agradecer de coração. Segunda-feira que vem temos mais um episódio do podcast com novos temas. E eu quero realmente, de fato, expressar aqui a minha alegria, a minha gratidão, porque nós estamos construindo aqui uma comunidade que tem se tornado linda, né? Uma comunidade de conquistadores que estão sempre acompanhando. Inclusive, no próximo podcast, você que deixou o comentário aqui, eu vou citar você para a gente agradecer de fato, porque para mim cada pessoa importa. Para mim, se eu pudesse, eu teria todo mundo aqui na minha sala, né? Seria maravilhoso poder ser presencial, ter esse contato presencial, mas como é gostoso, mesmo à distância, a gente poder estar com essa sensação de estar perto. Então, quero agradecer de fato você que está sempre aqui interagindo, comentando, compartilhando os nossos conteúdos. Vocês não têm ideia o quanto isso é bênção para nós e o quanto nós somos gratos por isso. Tem abençoado demais a nossa vida, você que tem comprado os nossos livros, você que tem buscado a mentoria, tem fechado a mentoria com a gente, tem vivido essa jornada. Eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho certeza que é só o começo de tudo que Deus vai fazer através, né, do nosso trabalho aqui. E, inclusive, a partir desses próximos dias, quem estiver lá no grupo, né, na Escola da Sabedoria, vão ser surpreendidos com alguns treinamentos, alguns workshops, alguns totalmente gratuitos. Nós vamos também disponibilizar oportunidades únicas e exclusivas, né, para quem estiver lá, para fazer a mentoria, fazer alguns treinamentos. Então, se você não estiver, entra, faça parte, entra realmente na escola. Não é um lugar que a gente vai ficar mandando mensagem toda hora, tem os seus horários certos, a gente tem uma organização para realmente não encher seu celular de um monte de mensagem, porque não é esse o propósito do nosso grupo. O propósito realmente é comunicar e ensinar você aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos para transbordar. Então, sem mais delongas, agradeço você, tenha uma excelente noite. E agora nós vamos curtir aqui nosso momento em família. A Lila já não cansa mais de lamber o Diego, porque ela quer descer. Só que se a gente deixa ela descer, ela pede para subir. Ela pede para subir e fica nessa brincadeira. E ela desce fica nesse sobe. vai, vem para cá, vai para lá. É o grude do Diego, vocês podem ver que é um grude, porque fica nesse papai que lambeja ele o tempo todo. E mais agradecemos a nossa mascote, né, Lila? Obrigada, querida, por fazer parte do nosso podcast hoje. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.